Fala pessoal, tudo bom? Essa semana a gente vai falar sobre sensor de sonda lambda, né, que é conhecido também como sensor de oxigênio. Eu creio, né, não tenho certeza, mas a parte teórica vai ser dividida nessa semana e na semana seguinte, tá? Porque o conteúdo de sonda lambda é um conteúdo um pouco extenso. A prática, posso garantir a vocês que a gente filmou apenas uma parte, né? Eu filmei ontem, então amanhã vocês vão ver um pedaço da aula. E o restante referente ao sensor de sonda lambda de pós-catalisador a gente só vai conseguir aprender na semana que vem, onde a gente vai conflitar aí os sinais, tá certo? Para essa semana eu vou trazer esse conteúdo aqui que a gente vai começar agora. Eu estou tentando reproduzir aqui no computador um arquivo, né? É esse arquivo aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, né? Só que esse arquivo aqui ele não vai de jeito nenhum, né? Então eu vou deixar esse arquivo aqui tentar colocar ele aqui nos links. Eu não sei se o antivírus de vocês vai liberar ou não, mas é um arquivo bem simplesinho em que você liga, né, e ele demonstra o funcionamento do sensor sonda lambda. Aí, se for o caso, para a aula da semana que vem, eu já tento fazer uma gravação prévia dele e colocar um vídeo a mais aqui. É porque esse aplicativo que eu estou usando, que é o OBS Studio, ele está gravando a segunda tela de meu computador e eu não consigo reproduzir esse aplicativo nessa segunda tela. Essa aqui não é minha tela de trabalho, tá? Então é por isso que quando eu fechar aqui, ó, aqui na tela de trabalho, então é por isso que eu não estou conseguindo de jeito nenhum de fazer essa reprodução. Mas enfim, para a semana que vem ou eu procuro um outro aplicativo ou eu tento colocar esses para vocês darem uma olhada, ou um vídeo que consiga mostrar o que o aplicativozinho iria fazer, tá? Bom, sensor de oxigênio então, deixa eu voltar aqui, também conhecido como sensor lambda ou sensor de sonda lambda, tem esses três nomes, né? É um sensor que basicamente ele indica a presença de oxigênio nos gases de descarga. É um sensor que ele tem um apelo industrial, ou seja, ele não é utilizado apenas na indústria automotiva, mas ele é utilizado também na indústria mecânica de petróleo e alguns outros setores industriais que têm fornos ou chaminés industriais, né? Então esses sensores eles muitas vezes ficam nessas chaminés posicionados de forma a trazer alguma informação que é pertinente à operação daquela indústria, tá? Dentro do automóvel é um sensor que ele vem localizado, né, no nosso coletor de escapamento, e a função do sensor é poder indicar se a mistura que foi queimada, né, ela estava com excesso de ar ou com falta de ar, tá? Então a função do sensor é, uma vez a mistura queimada, depois que a mistura queimou, é que o motor vai saber o que foi que estava acontecendo. E aí ele toma a decisão de colocar mais combustível ou colocar menos combustível. Mas para isso a mistura precisa ser queimada e chegar então até o nosso sensor de sonda lambda, tá? Lembrem vocês, né, que a mistura pobre é aquela mistura que tem excesso de ar, né? Pense pelo dinheiro, o que é que vale mais? A ou combustível? O combustível vale mais, né? Então a mistura pobre é aquela que tem pouco combustível e muito ar. A mistura rica, por sua vez, é aquela que tem muito combustível e pouco oxigênio, tá certo? Então esse sensor é importante para que o módulo possa ajustar o tempo de injeção e manter a mistura ar-combustível nos valores adequados. Diferente de outros sensores que a gente comenta, que geralmente o seu funcionamento, além do tempo de injeção, é também sobre o avanço de ignição, geralmente a sonda lambda é um tipo de sensor que não tem muito a ver com avanços de ignição, a não ser, tá? Aí tem as aspas aqui, né, o entretanto, a não ser que nós estejamos falando sobre mudanças de combustíveis. Então, o cara está vindo de um álcool e passa a utilizar uma gasolina. Mas fora isso, né, é um tipo de sensor que a sua maior parte, né, a sua parte de trabalho é voltada apenas para controle de injeção, do tempo de injeção. Vai injetar mais ou vai injetar menos combustível, tá certo? Vixe, chega a dar um engasgo aqui agora. Aí está uma foto de duas sondas. Essas são sondas mais antigas, tá? Conhecidas como sondas do tipo Finger, né? Porque esse aspecto aqui, ó, essa necessariamente é a parte do sensor. Ela tem um aspecto de um dedo, né? Lembra aqui um formato de um dedo, por isso que ela recebeu esse nome
tipo finger, tá? Não são tão utilizadas, né, nos dias de hoje. O princípio de funcionamento de um sensor de oxigênio vem da eletroquímica, né? Deixa eu voltar o slide aqui para mostrar. Ó. A gente tem um sensorzinho aqui dentro, né? Isso aqui é uma capa, tá? Por baixo da capa, por baixo da capa, a gente vai ter um elemento de cerâmica, né? Geralmente zircônio ou acho que é paládio ou platina. Aqui na apresentação tem comentando, mas assim, 99% dos casos utilizam zircônio. De paládio, tá? Platina é outra coisa. Então a gente vai ter a parte de cerâmica, né, que é de zircônio, e essa parte amarelinha aqui, cadê? Não, essa parte aqui, ó, cinzazinha aqui, ó, são os eletrodos de platina. São duas camadas de platina que a gente tem, uma interna e outra meio que externa, né, que em união aí junto a essa cerâmica, né, a esse zircônio, ela consegue fazer a geração de energia elétrica uma vez que a temperatura, né, desse ambiente aí esteja elevada, né? Então, em outras palavras, é um tipo de sensor que ele gera energia elétrica e ele só gera energia elétrica quando ele está muito quente. E aí essa geração de energia elétrica é uma geração de energia elétrica que a resposta, né, ou seja, o quanto de energia elétrica está sendo gerado é que vai ser interpretado pela central e traduzido em uma mistura rica ou uma mistura pobre, tá? Então, seu interior é constituído por uma cerâmica revestida com platina porosa na superfície interna e externa, né? Uma das superfícies é exposta aos gases de descarga, né? Aquela que fica dentro do tubo de escapamento, né? Ou ali perto do catalisador, e a outra é exposta ao ar ambiente, tá? Então, aí só um sketchzinho, mistura pobre. Oxigênio, né? A gente tem excesso de oxigênio nos gases da descarga, ou seja, se a gente tem excesso de oxigênio nos gases de descarga, a gente tem excesso de oxigênio dentro do tubo de escapamento e fora também, né? Então, se os dois ambientes estão muito parecidos, o que acontece? Os eletrodos estão em equilíbrio, então a geração de energia é uma geração de energia mais baixa. Quando o inverso acontece, ou seja, a central jogou mais combustível, né, do que deveria, parte daquele combustível foi queimado e a outra parte do combustível não foi queimado. Então, o que termina acontecendo? Quando essa parte do combustível que não foi queimado chega até o escapamento, existe ali uma falta de moléculas de oxigênio passando ali naquele momento, né? E essa falta de moléculas de oxigênio, elas vão em contrapartida, né? Elas são diferentes do que acontece na parte externa, que a gente tem excesso de oxigênio. Então, essa falta de oxigênio dentro do escapamento com excesso de oxigênio aqui no ambiente faz com que o sensor consiga gerar altas tensões, né? Uma vez que os eletrodos agora estão em desequilíbrio, né? Eu vou procurar um videozinho, tá, pessoal? Só de curiosidade, né? Que fale um pouco da química envolvida no sensor, mas não é bem o objetivo da nossa aula, tá? Por isso que eu não estou comentando aí das interações químicas que acontecem. Então, com esse desequilíbrio provocado nos eletrodos, a gente tem uma geração alta de tensão. Nesse momento eu já queria avisar vocês que, apesar de vocês estarem vendo no texto, né, tensão baixa, tensão alta, não vão imaginando que são diversos volts não, tá? Vou antecipar para vocês que a geração para os automóveis desses sensores, elas são gerações de energia de 0 a 1 volt, apenas isso. Então, tensão baixa 0 volt, tensão alta 1 volt. É tanto que quando a gente fala de sonda lambda, a gente costuma comentar da sonda lambda em milivolts, né? Já que a gente está trabalhando com 0 e 1, a gente, para falar dos valores intermediários, fala em milivolts, 100 milivolts, 200, 500 milivolts, 600, 800, ou seja, tensões baixas 100, 200, 300 milivolts, tensões altas 700, 800, 900 milivolts, tá certo? Aqui é só eu falo isso na nossa aula de amanhã também, um outro sketchzinho, eu até represento aqui, não com tantos balões, né? Tem um nome, essa estratégia daqui, closed loop, alguma coisa assim, tá? Depois eu busco aqui e comento com vocês aqui quando eu fazer a postagem ou qualquer coisa na aula de amanhã. Mas não vem muito ao caso para o que eu preciso agora não. O que eu quero mostrar a vocês é que existe sempre um funcionamento, um ciclo fechado de funcionamento da sonda lambda,
né? Então, vou chegar aqui, ó. Existe uma injeção de combustível grande, né? Vamos partir dessa área. Existe uma injeção de combustível grande que vai gerar uma mistura rica. Essa mistura rica vai ser queimada e quando chegar no escapamento a gente vai ter pouco oxigênio nos gases de escape. Por que pouco? Porque quase todo o gás de oxigênio interagiu com moléculas de combustível, né? Então sobrou pouquíssimo oxigênio, né? Parte do oxigênio não consegue ser queimado, né? Por mais que os motores hoje sejam muito bons, a gente não tem 100% da mistura sendo queimada. Então o que acontece? A sonda lambda ela gera valores mais altos. Veja aqui, 0,8 volts, ou seja, 800 milivolts, né? Essa informação é passada para a unidade de comando do motor. E o que a unidade de comando faz? Ela vai empobrecer a mistura. O que é empobrecer a mistura? É diminuir a injeção de combustível. E como é que ela diminui a injeção de combustível? Ela controla o tempo de injeção. É a única forma que a central consegue fazer. Ela não consegue mandar a bomba de combustível colocar mais ou menos pressão, tá? O que ela faz é abrir mais ou menos o bico injetor. E o bico injetor só tem duas formas de... Aliás, só tem uma forma de abertura, né? Ou seja, é 100% aberto ou é 100% fechado. Então não existe, eu vou abrir... não seria igual uma torneira de pia, sabe? Eu vou abrir só um pouquinho aqui para passar um pouco. Não é assim que funciona. É sempre passa tudo ou não passa nada, sabe? É nessa pegada. E aí... Então, a central de injeção eletrônica ela consegue controlar o tempo de injeção. E aí ela faz com que o tempo de injeção seja menor, tá? Então ela abre durante menos tempo o bico injetor. Quando ela abre durante menos tempo, o que acontece? A mistura fica pobre, né? Se a mistura fica pobre, a gente tem agora excesso de oxigênio lá no escapamento. Se a gente tem excesso de oxigênio, os valores gerados pela sonda são menores, né? 200 milivolts, por exemplo. E aí a central de comando eletrônico precisa enriquecer a mistura e isso aqui fica num loop sem fim. A central busca sempre estar perto da mistura estequiométrica, tá? Mas volta e meia isso volta a acontecer, de você ter momentos de mistura rica e momentos de mistura pobre. É uma estratégia que a própria central de gerenciamento eletrônico utiliza para garantir que o sensor esteja funcionando da forma correta. Porque imagine que a central adotasse a vida inteira a mistura estequiométrica, ou seja, 500 milivolts, que seria a média, né, de 0 a 1 volt, e o sensor tivesse travado, a central nunca ia saber que o sensor estava travado ou não, porque ela está sempre só ali no meio termo. Então, por mais que a central, né, se utilize da prerrogativa de manter a mistura estequiométrica, volta e meia nos automóveis ela vai ficar trabalhando entre mistura rica e mistura pobre. Dependendo do que você esteja executando naquele momento no seu carro, ela vai ter uma tendência a ficar apenas em mistura rica ou apenas em mistura pobre, tá? Mas isso aí vai ser papo para próximas aulas. Aqui um pouco do funcionamento do sensor, a gente já começou a falar um pouco antes disso, né? A gente tem aqui o número 1, que é o sensor de cerâmica, número 2, né, que são os eletrodos, número 3 são os contatos elétricos, número 4 o corpo do sensor, número 5 o tubo de escapamento, número 6 camada porosa de proteção, número 7 os gases e número 8 o ar atmosférico, que chega a estar aqui fora, tá? Então essa interação aqui, dos gases, né, de escapamento com esse excesso de oxigênio que a gente vai ter aqui fora é que vai gerar então essa tensão contínua que varia aí de 0 a 1 volt, tá? Aí uma outra representaçãozinha, né, questão aqui de ambiente, flange e tudo mais, né? Mas enfim, é um negócio bem simplesinho, tá? Desse sensor de oxigênio. Bom, o sensor então ele realiza a medição dos gases, né? Esses dados são utilizados pelo módulo de injeção para obter o ponto estequiométrico, para que a gente consiga ter sempre a mistura ideal. Perceba na imagem aí que atualmente nós temos dois sensores de sonda lambda dentro do nosso automóvel. A gente tem um sensor chamado de sensor pré-catalisador, né, ou sensor 1, né, quando a gente pega um scanner para poder estudar, a gente pode, né, visualizar essa chamada de sensor 1 e sensor 2, né? Então o sensor 1 e a gente tem o sensor de pós-catalisador como sensor 2. E existe até eu juro para vocês agora que eu esqueci a sigla, né, do sensor de sonda lambda. SO, alguma coisa assim. Mas enfim,
quando a gente pegasse um scanner para poder estar observando, a gente conseguiria ver lá, né, que existe lá o sensor 1 e sensor 2. Estou olhando aqui no celular, está aqui ó, como ego, né, tem o Exhaust Gas Oxygen 1, que aí fica S-ego, né, S-ego é Sensor Exhaust Gas Oxygen 1 e Sensor Exhaust Gas Oxygen 2, tá? Aí o número 1 é o antes do catalisador, pré-catalisador, que é o mais importante de todos, e o número 2 é o pós-catalisador, né? Esse número 2 é o que a gente vai deixar para a aula da semana que vem, porque eu preciso comentar rapidamente para vocês o que é o catalisador, né? Apesar que vocês já viram isso em outras aulas, tá bom? O sensor de oxigênio ele não recebe alimentação elétrica para o seu funcionamento, ou seja, o sensor ele gera energia elétrica, né? Mas, apesar de tudo, entretanto, todavia, é um sensor que eu antecipei para vocês que ele só funciona quente. Então, se ele só funciona quente, né, com o passar dos anos, os engenheiros perceberam por que não colocarmos um aquecedor junto ao sensor de som da lambda, para que na hora que o cara começasse a utilizar o carro, ele pudesse esquentar logo o sensor para o sensor chegar na temperatura ideal, né? Então, depois do primeiro sensor, né, que era esse ego aí sem o S lá, surgiu uma nova família de sensores, né, que aí tinha o H na frente, que foi um tipo de sensor que os engenheiros colocaram um aquecedor, tipo um aquecedor de ferro, né? Claro que não naquele tamanho, né, mas um aquecedor de ferro, de sanduicheira ou de banheiro. Colocou um aquecedor junto ao sensor para fazer com que na hora que você funcionasse o carro, que o motor ainda estivesse ali frio, o sensor tivesse um aquecimento forçado para que ele conseguisse chegar na temperatura ideal de trabalho e conseguisse mostrar para a central de injeção eletrônica, né, o que estava acontecendo, tá? Então essa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, esse PWM é justamente esse aquecedor em funcionamento, tá? O sinal, aqui não o sinal do PWM, mas o sinal do sensor é gerado a partir da diferença da concentração de oxigênio, como nós já comentamos, e a alimentação elétrica, que existe em vários modelos, fornece energia elétrica exclusivamente para a resistência de aquecimento, que é essa daqui, beleza? É um sensor que, como eu falei a vocês, precisa de altíssimas temperaturas para funcionar. Então, assim, antes de 300 graus ele funciona. A partir de 200 graus é um sensor que ele já consegue gerar um nível de tensão, só que não é um nível de tensão satisfatório. Então, a partir de 300 graus a gente diz que o sensor está gerando um sinal adequado, né? Então, ele precisa funcionar entre 300 e 600 graus, né? Sabendo vocês que antes de 300 ele também funciona. É uma temperatura que transforma o dióxido de zircônio, né, ou aqui era titânio, né, que eu estava tentando lembrar o nome, que eu, no início lá da aula falei platina, era titânio, ou óxido de titânio utilizado nos sensores em condutor de íons de oxigênio, tá? O nível de tensão elétrica do sensor para mistura pobre, né, como eu antecipei, é de 100 a 200 mV, enquanto que para uma mistura rica, né, ele fica na casa dos 700 a 900 mV. Então tá aqui, ó, né, a gente tem aqui a tensão de saída, né, aqui uma mistura rica, uma mistura pobre, e aqui o sinal oscilando. Quando a gente tem pouco gás de oxigênio no escapamento, a mistura ela é rica, então ela é próxima sempre a 1 volt, tá? Quando a gente tem uma grande quantidade de gases de oxigênio no escapamento, a mistura ela é pobre, então a gente tem uma geração de tensão próxima de 0 volts, tá? E aí o sensor fica permeando exatamente aqui, ó, nesse momento aqui, né? Então, se a mistura de ar e combustível estiver corretamente balanceada, aqui é uma outra informação, né? É que hoje a gente já não se comenta tanto, mas o fator lambda será igual a 1. Valores acima de 1, né? O fator lambda não é nada a ver com a tensão, tá? O fator lambda acima de 1 indica a mistura pobre e um fator abaixo de 1 refere-se à mistura rica de combustível, tá? Aqui basicamente a gente fala um pouquinho, né? Isso a gente comentou logo no início da nossa aula, né? Porque o PCI, o poder calorífico inferior do etanol, é muito menor do que o da gasolina, e essa é a razão, né, pelo que a gente precisa então queimar mais combustível para que a gente consiga produzir o mesmo calor e esse calor ser transformado em trabalho, né? E aí por conta disso o sensor precisa perceber
as duas deficiências de oxigênio, tá? Então, mesmo que a gente esteja trabalhando com gasolina ou com etanol, o sensor ele precisa funcionar para qualquer um dos combustíveis. Afinal, o sensor mede oxigênio e não moléculas de carbono, né, que são as derivações aí da gasolina. As derivações não, que são os primórdios aí da gasolina e do etanol, tá? Basicamente, né, existem dois tipos de sonda, tá certo? Uma sonda lambda chamada de banda estreita, né, Narrow Band Sensor. Essa não avalia a combustão em todas as condições de trabalho. Essa foi uma sonda, né, que basicamente já entrou em desuso há muitos anos, né, e existe a sonda que é mais utilizada hoje, que hoje a gente já chama até de da mais comum, né, que é a sonda de banda larga, a Wide Band Sensor, né. Ela avalia a combustão em praticamente todas as condições do motor: marcha lenta, plena carga, aceleração, desaceleração, momento transiente, intransiente, enfim, ela consegue o tempo inteiro extrair do motor, extrair do escapamento as informações que serão passadas para a nossa central de gerenciamento eletrônico. As mais comuns do mercado, né? Aí falando aqui um pouquinho aqui ainda sobre isso. As mais comuns do mercado, a gente tem a sonda comum tipo finger e a sonda comum tipo planar, né? Então esqueça agora essa questão de banda estreita. Vamos focar apenas na banda larga, tá? Dentro né, da sonda de banda larga, a gente tem dois tipos, né, dois grupos. Uma que é a banda larga do tipo finger e outra que é a banda larga do tipo planar. Dentro da banda larga do tipo finger, a gente tem três modelos: o modelo de um fio, o modelo de 2 fios e o modelo de 3 fios, tá? Esse modelo aqui é o modelo de um fio só. O que é que esse modelo de um fio só ele tem? Ele não tem a resistência de aquecimento. Então, o sensor que ele demora muito mais para poder entrar em funcionamento, não é verdade? O que é que faz esse sensor funcionar? O próprio gás de escapamento passando lá no motor. Então, enquanto o motor está funcionando frio, é um sensor que não está gerando quase nada, ou gera um sinal muito ruim. Precisa que o motor chegue na temperatura ideal para que o escapamento esteja quente e, consequentemente, o sensor consiga trabalhar, né? Então, percebam que durante o motor frio, o sensor não trabalha direito. Essa é a sonda de um fio. A sonda de 2 é a mesma coisa. Ela também não tem aquecimento. Qual é a diferença? A diferença é que essa sonda de um fio é uma sonda que esse fio cinza, esse aqui era do Corsa 96, tá? Esse fio cinza, o que? Desculpe, tá? Deu uma de daltônico aqui agora. Esse fio roxo é o fio que gera a tensão e envia lá para o módulo. Então, o fio roxo gera a tensão e o aterramento fica localizado na própria carcaça do sensor. Só que isso gera muita interferência. Lembrem vocês que bobinas, velas, cabos de vela, tudo aquilo que gera muita energia no automóvel termina gerando campos eletromagnéticos que afetam o funcionamento do automóvel. E isso pode afetar, inclusive, as informações que são passadas pela sonda lambda. Então, essa sonda de 2 fios, ela é uma derivação dessa de 1. A diferença é que você deixa de ter o massa na própria carcaça da sonda e você passa a ter 2 fios. Um que é o massa da sonda, né, que ele vai direto para a bateria, então melhora a qualidade do sinal, e o outro que é o sensor, né, a informação do sensor. E o terceiro tipo é a sonda de 3 fios, que essa sonda de 3 fios aqui, a gente tem, né, 2 fios, né, continuamos com esse esquema aqui, né, um aterramento e o outro informação, e o último fio seria o da resistência. E aí a carcaça, mais uma vez, da sonda lambda agora passa a ser o aterramento dessa resistência, tá? Pessoal, a aula está ficando um pouquinho extensa, eu ainda quero colocar, né, aquele aplicativozinho, então eu não vou comentar agora com vocês essa questão da sonda planar, vou deixar isso para a semana que vem, tá bom? Eu vou pedir que vocês façam, então, como atividade para casa, um resumozinho aí, contendo o princípio de funcionamento da sonda lambda, né, e a importância dela, tá bom? Valeu, galera, é isso daí, tchau, tchau.